Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2021. Estamos começando aí o nosso episódio número 98. Como eu tô falando, estamos chegando perto do 100 aí, estamos no nosso episódio 98. E hoje é um tema que eu acredito ser muito importante. É algo que pode estar acontecendo nos nossos bastidores internos e sem que a gente perceba, pode estar contribuindo aí para um aumento da nossa ansiedade, às vezes já para um adoecimento emocional relacionado à ansiedade, algum processo depressivo. Então eu acho que vale a pena a gente conversar sobre esse tema hoje. Tem várias coisas que eu quero trazer para hoje, mas eu quero saber se vocês estão bem, estão me vendo bem, me ouvindo bem. Legal, o pessoal entrando aqui. Quem for de anotar, eu acho que vale a pena já pegar aí um papel, uma caneta, alguma coisa assim. A gente tem bastante coisa para falar. A gente vai falar também sobre quem às vezes se percebe sendo mais racional, às vezes pautando as decisões, seus movimentos mais pela razão. Às vezes quem se sente mais emoção e acaba atuando mais pela emoção. E para os dois lados tem algumas coisas para falar. Muitas vezes aquele lado que a gente nutre mais, que a gente alimenta mais, e às vezes a gente se identifica mais. Normalmente o que acontece é que a gente acaba levando uma rasteira do outro lado. E a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre o que a gente pode fazer então para conseguir lidar melhor com essas facetas naturais que a gente tem. A gente não tem uma razão e não tem emoção à toa. E vamos falar também sobre esse desafio quando parece que minha emoção vai para um lado, minha razão vai para o outro, ou como a gente fala, às vezes minha cabeça vai para um lado, meu coração vai para o outro. Como é que é esse processo disso de repente estar em conflito? O que a gente pode fazer quando a gente percebe isso? Vou passar então aí algumas dicas relacionadas a isso. E no final eu ainda vou abrir uma oportunidade de algo que também eu acredito que ajuda muito a alinhar melhor isso, né? Até porque se às vezes a minha razão quer uma coisa e minha emoção quer outra, para que lado eu vou? E aí tem uma oportunidade que eu quero abrir para vocês também, para a gente já conseguir aprofundar ainda mais isso, e talvez para quem quiser ainda ter meu acompanhamento mais próximo para ajudar nesse sentido. Então é isso, gente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Legal, deixa eu dar um oi geral aqui para a gente já começar. Oi, Sione, tudo jóia? Miriam, Patrícia, Mildred, tudo jóia? Regina, oi, André. Legal, Cléria, Sandra, legal, Patrícia, tudo bom, gente? Vamos começar. Eu fiz uma pergunta aqui no meu Instagram e eu fui perguntando, né, para as pessoas se elas se sentem mais pelo lado da razão ou mais da emoção. Inclusive tem uma coisa que eu não falei e que eu quero falar também, vou falar um pouco sobre mim. Então, queria perguntar para vocês aqui se você se sente uma pessoa que é mais racional, que é mais da razão ou mais da emoção. Então, se vocês puderem comentar aqui, se você se sente que você é mais emocional, é mais da emoção, coloca emoção. Se você sente que você é mais racional, coloca razão. Pelo menos na enquete que eu fiz nos meus stories aqui, o pessoal foi mais pro lado da emoção, né? Então, quero perguntar para vocês, vocês forem comentando aqui para a gente ir interagindo. E depois até eu quero ver quem adivinha no meu caso. Vocês acham que eu sou mais da razão, mais da emoção? Mas vamos comentando vocês primeiro aí. E depois eu vou falando do meu. E como eu falei, quem quiser pegar aí um papel, uma caneta, talvez aí o que vier mais, pelo menos nesse início aqui, eu falo primeiro. Então os desafios talvez de quem é mais emoção e quais são os desafios de quem é mais razão, o que a gente pode fazer em cada um dos casos e o que a gente pode fazer em relação a esse conflito, né,
e como isso acontece, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, parece que eu estou me sabotando, né? Ou às vezes parece que uma parte de mim acelera e uma outra parte de mim freia. Às vezes parece que eu tenho um desgaste, parece que eu carreguei pedra o dia inteiro, parece que eu estou ficando sem energia e eu não estou fazendo muita coisa. O que está acontecendo comigo? E muitas vezes o que acontece é justamente esse conflito, às vezes essa briga interna da razão e da emoção, né? Vamos lá, o pessoal já está comentando aqui, né? Por enquanto aqui acho que está dando meio pau a pau, hein? Vamos lá. Andréia falando emoção, a Cione emoção, a Marlis, né? Marlis Santos emoção, o André razão, Regina razão, Ricardo emoção, Rosênia emoção, Patrícia emoção, emoção tá vindo mais, né? A Mirinha aqui, emoção contida pela razão, só pra complicar. Você é emoção, legal, a Mirinha aqui já falando que eu sou emoção, né? A Luciana quer dizer razão, o André também apostando aqui no meu lado emoção. Quem dá mais, quem aposta mais. A Deusíris, né? Emoção, a Glácia, emoção. Legal, gente. Obrigado pela participação de vocês. Então vamos lá. O que acontece? E aí isso serve para os dois lados. Normalmente, aquele aspecto, ou talvez aquela parte, se a gente puder dizer assim, que eu utilizo mais, aquela que eu foco mais, aquilo que eu às vezes dou mais atenção, aquele lado que eu alimento mais. O que acontece? Eu foco mais. Então, aonde eu alimento mais, aonde eu canalizo mais a minha atenção, aquilo que eu direciono mais, o que acontece? Aquilo tende a aumentar. Às vezes eu tendo a ficar melhor naquilo que eu pratico mais, naturalmente. E o que acontece? Às vezes eu alimento mais um lado, eu cultivo mais um lado, eu dou atenção mais para um lado, e naturalmente o que eu vou deixando o outro lado? Às vezes eu vou negligenciando, às vezes eu vou deixando meio de lado, às vezes eu vou não dando tanta atenção, não dando tanto foco. Então normalmente eu vou ficando melhor de um lado e, entre aspas, talvez pior do outro. Assim como às vezes, de repente, acontece da pessoa... a gente tem várias áreas na nossa vida. Às vezes a gente tem um aspecto profissional, às vezes tem um aspecto familiar, às vezes tem a nossa vida pessoal. E aí o que acontece quando um dos lados está trazendo mais resultado, né? Às vezes a pessoa vai no trabalho, de repente no trabalho às vezes ela é mais reconhecida, no trabalho ela tem mais resultado, no trabalho ela tem, de repente, mais atenção, ela percebe que as coisas estão caminhando mais. E aí o que acontece? Às vezes ela foca muito no trabalho e aí naturalmente vai deixando meio de lado. Talvez é questão pessoal, às vezes situação familiar. E aí naturalmente às vezes eu vou crescendo no aspecto profissional e às vezes eu vou tendo dificuldades no lado que eu vou deixando de lado. Ou o contrário, às vezes eu sou muito família, então meu foco é todo para minha família, eu penso o tempo inteiro na minha família. E às vezes quando eu vou vendo, talvez o meu aspecto profissional vai ficando meio de lado, às vezes minha vida pessoal vai ficando meio de lado, porque às vezes eu estou muito ali para minha família, né? Opa! E o que acontece? Deixa eu só ajustar a luz aqui. E o que acontece? Quando a gente fala na questão da razão e da emoção, muitas vezes vai por essa mesma linha. Aquele lado que às vezes eu vou sendo melhor, você vai tomando mais espaço. E o que acontece? É que normalmente eu tomo uma rasteira, eu comento muito isso, que normalmente eu tomo uma rasteira daquele lado ali que eu negligenciei. Às vezes eu foco tanto nesse aspecto que eu sou melhor, ou nesse aspecto que às vezes eu tenho uma tendência a trabalhar mais, e normalmente o meu problema acontece do outro lado. Normalmente eu levo uma rasteira do outro lado.
O pessoal continuou comentando aqui, né? A Marcelina, razão. Edilene, né? Razão. A Esther, né? Eu, emoção, e você também. Pelo jeito, o pessoal tá acreditando que eu sou muita emoção. Não sei por quê. O que será, né? Mas então como é que é isso? Vamos falar aqui no aspecto emocional. Quem mais acha isso? Vocês acham que eu sou mais razão ou mais emoção? É bom que eu vou falar aqui, e aí eu posso confessar para vocês, que eu vou falar, claro, uma experiência profissional, vou falar o que eu fui percebendo, acompanhando muitas pessoas, tanto mais para um lado quanto para o outro. Fui percebendo muito esses desafios, desses conflitos internos, e posso, como eu falei, falar um pouco de mim, como é que foi a experiência para mim também, do que eu fui percebendo na minha vida, né? A Polly falando que levou uma rasteira, a Rosane falando que você é os dois, acho que você é mais emoção, a Andréa comentando aqui, né? Pois é. O que acontece? E aí eu quero ver se vocês se identificam. Às vezes eu sou mais emoção, às vezes eu levo em consideração mais ali os meus sentimentos, às vezes minha empolgação, às vezes ali talvez até um processo mais intuitivo, na ideia assim do que eu fui sentindo, né? Então às vezes eu fui sentindo, eu fui me empolgando e a coisa foi acontecendo, e aí eu fui decidindo a partir da minha emoção. Então às vezes eu me empolguei, vamos fazer isso, vamos, às vezes eu não me senti bem, então não, deixa pra lá, não quero, ou às vezes eu quero muito. E como é que seria levar, então, uma rasteira do lado da razão? Muitas vezes, quem é que nunca já decidiu fazer alguma coisa, ou às vezes parou de fazer alguma coisa, e aí depois, de repente, ficou chateado, poxa, mas às vezes vem uma frustração, às vezes eu tenho uma decepção, às vezes eu tenho uma frustração, às vezes a coisa não acontece como eu imaginava. E aí se a gente for pensar até num diálogo, né? Alguém nos perguntando, vem cá, mas você não calculou isso? Aí você fala, não, às vezes eu fui sentindo, fui na emoção, mas você não leu ali o contrato, ou você não calculou, mas você planejou, você se organizou ali, você ponderou. Não, eu fui indo, eu senti, fui na vibe, fui na emoção. E aí, normalmente, a rasteira vem daquele lado que a gente não olhou. Poxa, então você foi tão na emoção que talvez faltou se organizar, talvez faltou planejar, faltou estruturar, faltou colocar no papel, faltou medir ali, faltou calcular, faltou ler melhor, faltou ponderar. Exatamente. Quem nunca? Quem se sente aí muito emoção e que às vezes tomou uma rasteira pro lado de não ter, naquele momento, talvez utilizado mais a razão? A Poliana falando aqui, faltou freios. Pois é, quem nunca, né? E aí vocês acertaram. Eu tenho esse movimento de ir mais pela emoção mesmo, né? Então, às vezes, até eu poderia me perguntar, pô, mas você não calculou, você planejou? Não, mas eu fui indo na emoção. E às vezes o que acontece é que às vezes a gente espera também que o mundo, ou que todo mundo ao nosso redor, vai ter esse mesmo movimento, vai ser também na mesma empolgação, vai muito pela vibe também, vai pelo sentimento, vai entrar de corpo e alma, talvez igual a gente, e muitas vezes isso não acontece, né? Eu, por exemplo, em diferentes situações, em diferentes empreendimentos, às vezes eu me empolgava, entrava, e de repente eu fui percebendo que algumas pessoas precisam de mais detalhes, outras pessoas precisam de ponderar, de calcular. Quantas vezes, às vezes, você vai no meio da empolgação e de repente pode entrar até certas frias ali, porque, poxa, você talvez não ponderou, não planejou, não calculou, né? Pessoal aqui, eu, Rosane, eu mesmo, falando de mim.
Pois é, o pessoal comentando que faltou freio, exatamente. Agora, aí o pessoal, tá vendo? Por isso que eu sou racional, por isso que ainda bem que eu sou mais racional, porque aí eu não tenho esses problemas de ficar me empolgando demais, ficar sofrendo demais, né? Mas, o que acontece? Falando um pouquinho do pessoal que é mais emoção, agora vamos falar um pouquinho do pessoal que é mais razão. O que acontece? Às vezes eu alimento e nutro muito a minha habilidade racional. Então, às vezes eu sou muito de planejar, às vezes eu sou muito organizado, às vezes qualquer coisa que eu vou fazer eu vou calcular, eu vou ponderar, eu vou colocar numa planilha. E aí eu vou pensar, vou calcular prós e contras, vou fazer uma lista, vou fazer toda uma organização, vou fazer todo um planejamento. Normalmente sendo mais metódico, sendo mais organizado, sendo mais detalhista. E aí, a sensação que eu tenho é que nessa minha estrutura, nessa minha organização, nesse meu planejamento, eu estou mais seguro. Eu não vou fazer as coisas por impulso, não vou ficar viajando igual essa galera mais emocional. Só que aí adivinha da onde vem a rasteira? Adivinha da onde vem a rasteira? A Maria das Graças aqui falou, né? Ajo mais pela emoção e quase sempre me ferro. Pois é. E o grande desafio, que se eu foco muito nessa minha habilidade mais racional, né, de categorizar, de ponderar, de planejar, de me organizar, normalmente, aonde vem a rasteira? Muitas vezes, oi Geisa, tudo bom? Seja bem-vindo, beijão pra você. Muitas vezes, aí eu levo uma rasteira num aspecto emocional. De repente, e aí quantas pessoas, se eu for, às vezes eu vou falando aqui, eu vou lembrando de tantas pessoas que eu fui acompanhando e que eu atendi, que eu atendo, que às vezes são muito boas nesse aspecto racional, mas de repente começam a não saber o que está acontecendo com elas mesmas. Meu Deus do céu, de repente eu começo a ter, às vezes, uma ansiedade, uma emoção, um medo, uma insegurança, às vezes uma crise de choro, alguma coisa que eu não sei lidar. E que de repente me pega de surpresa. E aí parece que o meu planejamento, a minha organização, a minha planilha, a minha lista acaba não sendo suficiente para lidar com essas coisas que eu nem sei direito o que é, que me vem, que de repente toma conta de mim. Então é como se, talvez por esse lado, quando eu alimento mais, ou quando eu me percebo sendo mais racional, talvez se eu fosse um robô, se eu fosse uma máquina, onde a gente coloca lá, faz isso e a máquina faz, seria ótimo. Mas como a gente é humano, e a gente também tem sentimentos e emoções, e aí eu talvez não tenha alimentado tanto, ou nutrido tanto habilidades emocionais, muitas vezes vem uma grande rasteira, às vezes de uma grande crise, às vezes um adoecimento emocional. Então, Pedro, então ferrou, né? Porque se eu sou mais emoção, eu tomo rasteira da razão. Se eu sou mais razão, eu tomo rasteira da emoção. E aí? É aquela coisa, que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí, gente, é que talvez seja uma das importâncias da gente estar batendo esse papo aqui. Porque como eu acredito que quase tudo na nossa vida, não existe uma receita de bolo, né? Não existe, faz isso que vai dar tudo certo. Ou às vezes uma dica que vai servir para todo mundo. E até a Geise trazendo aqui, né? Bora equilibrar. Então, talvez justamente o convite é que, como eu dei no exemplo, se eu estou focando muito no meu trabalho, talvez eu possa até estar tendo resultados no trabalho, mas se eu de repente começo a negligenciar muito o meu aspecto pessoal e familiar, isso vai me custar um preço.
Ou às vezes o contrário, se eu estou muito na minha família, talvez eu estou deixando de cuidar de mim. Ou às vezes eu estou focando muito em mim, estou deixando de repente de contribuir mais, ou enfim. E aí, talvez o grande convite aqui, ou pelo menos um primeiro passo, é eu perceber que talvez eu tenha um ponto forte. Eu perceber que eu tenha um ponto forte, que eu tenho talvez qualidades ali já desenvolvidas, mas que de repente para eu conseguir até colocar isso a melhor ao meu favor e ao favor do mundo que está à minha volta, talvez eu precise olhar um pouco mais para esse lado, para essa situação que eu estou deixando de lado. Como eu falei aqui, o pessoal que acompanha aqui, eu lembro por exemplo, em processos terapêuticos, eu lembro, por exemplo, eu fiz uma formação em coaching também, depois eu estava tendo um colega que estava me acompanhando num processo de coaching, alguns anos atrás, e que às vezes as sessões eram para me ajudar a me organizar. Às vezes as sessões que eu estava tendo era para me ajudar a colocar às vezes os meus planos e as minhas empolgações num papel. Às vezes para eu colocar essa minha empolgação toda de uma forma mais estruturada, de uma forma mais organizada, talvez até de uma forma mais ponderada. Porque às vezes essa minha emoção, essa minha empolgação, ela poderia ser muito boa, mas se ela não tivesse um nível de organização, um nível de planejamento, ela acabava não atingindo talvez um melhor potencial. Então será que você, por exemplo, que é mais emoção, que se sente às vezes mais emoção, mais empolgado, o que você acha que está faltando talvez para você? Um elemento de organização, um elemento de ponderar, um elemento de reflexão, um elemento de talvez utilizar esses recursos racionais. E aí um cuidado que é não para eu racionalizar, não para eu deixar de sentir o que eu estou sentindo, mas para equilibrar isso. E eu vou dar um exemplo para vocês. Agora, por outro lado, se eu sou muito racional, se eu sou muito lista, se eu sou muito planilha, se eu sou muito organização, se eu sou muito ali no detalhe, será que às vezes para eu conseguir colocar isso melhor ao meu favor, para que eu consiga que isso seja sustentável, talvez não valha a pena eu voltar a estimular um pouco mais ou entrar em mais contato com meus sentimentos, minhas emoções? O que vocês acham aí? E tem um ponto que é desafiador, que a gente vive no mundo, o nosso processo de educação, na escola, na nossa vida como um todo. A gente vive no mundo aonde a razão, ela tem é como se ela tivesse uma importância maior, é como se ela tivesse uma prevalência maior. Na escola, a gente vai aprendendo a usar os nossos recursos mais racionais, a gente vai aprendendo ali a categorizar, a gente vai aprendendo a estruturar o nosso pensamento de forma racional, a gente vai aprendendo a calcular. Se for pensar, a nossa vida escolar, a nossa vida de uma forma geral, ela tende a valorizar muito os aspectos racionais. E o que acontece? A gente tende a desenvolver muito mais a nossa habilidade racional do que a nossa habilidade emocional. Quando que na escola talvez a gente aprendeu a falar sobre os nossos sentimentos? Quando que na escola ou na vida, ou às vezes em casa, a gente aprendeu a entender melhor o que a gente está sentindo? Quantas vezes, como a gente aprendeu, ou às vezes pelo contrário, talvez a gente foi desaprendendo que a gente talvez não possa sentir certos sentimentos, certas emoções, às vezes a gente não sabe exatamente o que está acontecendo dentro da gente. E aí, até em muitos casos, por uma defesa,
Meu Deus, esse universo do sentir é uma coisa meio maluca, eu não sei o que está acontecendo. Às vezes, por defesa, eu vou indo mais para aquilo que é mais conhecido, para aquilo que é mais familiar. Então, normalmente, o que acontece é que às vezes, e talvez até vale a pena checar aí para o pessoal que falou com mais emoção, será que eu acabo sendo inundado pela minha emoção justamente por talvez não ter tido experiências de poder aprender melhor a sentir o que eu estou sentindo, a poder acolher os meus sentimentos, minhas emoções, a poder muitas vezes, como a Geisa colocou aqui, né, acessar o nosso sentir. Então, de repente, às vezes eu vou ignorando, e de repente quando vem aquele balde de emoção transbordando e que às vezes acaba tomando conta de mim. E aí, uma estratégia que eu gosto de trazer, porque talvez a gente precise avaliar, e aí cada um vai poder se avaliar. Será que eu sou mais racional mesmo? Será que eu sou mais emoção mesmo? Será que às vezes eu vou contendo, chega uma hora que explode e aí eu tô no momento onde a emoção tá transbordando e eu não sei nem direito o que tá acontecendo comigo? Mas uma analogia que eu gostaria de trazer aqui quem já assistiu, quem nunca assistiu aqueles filmes ou séries aonde tem o rei e tem os conselheiros do rei? A gente pode pensar em um monte de filme, né? Normalmente tem o rei e tem os conselheiros do rei. E normalmente os conselheiros não se entendem. Normalmente tem, às vezes nos filmes, então tem toda uma trama ali que os conselheiros do rei às vezes querem puxar o rei para um lado, o outro quer puxar o rei para o outro. Quer convencer o rei de que não, a gente tem que atacar, não, a gente tem que ir pela diplomacia, não, a gente tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Normalmente não se fala entre si, fica aquela coisa ali. E qual que é o papel do rei? Ou se a gente for pensar um bom rei, uma boa rainha, qual que seria o papel de um bom rei ou de uma boa rainha? Sim, os Vikings, pois é, tem muitos, né? Muitos desses filmes. Talvez o papel de um bom rei ou de uma boa rainha é conseguir ouvir um lado, conseguir ouvir o outro lado e depois tomar sua decisão. Ou seja, será que, e muitas vezes, quando a gente está muito para um lado, às vezes muito para o outro, talvez eu esteja me identificando tanto com essa parte que parece que eu sou só isso. Às vezes eu estou me identificando tanto, talvez já no momento de sofrimento com as minhas emoções, que parece que eu só sou emoção. Às vezes eu acho que eu só sou a minha ansiedade. Às vezes eu acho que eu só sou a minha tristeza. Às vezes eu acho que eu só sou o meu desespero. E não tem mais nada ali. Às vezes eu só sou a minha raiva. Ou às vezes pelo contrário. Às vezes eu acho que eu só sou os meus pensamentos. Às vezes eu só sou meu aspecto racional. Às vezes eu só sou ali a minha planilha. Eu só sou ali o meu cálculo, ali o meu Excel. Eu botei umas chargezinhas aqui no Instagram, né? Onde tem um coraçãozinho e o cérebrozinho, um conversando e um brigando um com o outro. E talvez é interessante a gente perceber que eu não sou nem só um lado e não me sou só um outro.
Talvez eu tenha um aspecto da minha consciência, e aí talvez se a gente for assumir então essa postura de um bom rei ou de uma boa rainha, e poder ouvir esses meus conselheiros, poder acessar os meus sentimentos, minhas emoções, o que eu estou sentindo aqui? Aonde que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo aqui? Ao mesmo tempo, acessar o meu poder de reflexão, de categorização, em todo esse meu aspecto racional também. E aí, como eu falei no início, às vezes a gente pode ficar na dúvida, a gente pode ficar confuso, que lado que eu vou? Como muitas vezes o rei fica super confuso, e aí, eu vou para cá, eu vou para lá. E tem uma estratégia, tem um exercício, que eu acredito que ele é muito poderoso para ajudar a gente a ponderar esses nossos dois lados, essas nossas duas facetas, e canalizá-la numa direção só. Canalizá-la numa direção só. Porque nas chargezinhas, em muitas situações da nossa vida, parece que é sempre um para um lado e um para o outro. É sempre um apertando o acelerador e o outro o freio. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. E antes de eu passar aqui para vocês, eu quero sugerir um exercício. Se você pudesse, pessoal que está ouvindo aí pelo podcast, não está me vendo aqui, mas se você fosse colocar as suas mãos, podia fazer esse exercício agora, aqui na sua frente, coloca as suas mãos, e aí é como se você desse as mãos uma para a outra, e aí agora a mão empurra uma mão com toda a força para frente, e você vai empurrar a outra mão com toda a sua força para trás. Então você está com uma mão, com as duas palmas aqui juntas, uma vai empurrar com toda a força para frente e a outra vai empurrar com toda a força para trás. E vai empurrando igual a minha aqui, começa, quando ela estiver tremendo, então para ver se você está fazendo certo, começa a botar muita força até a sua mão ficar tremendo, mais um pouquinho, força, mais um pouco, muita força para frente, muita força para trás. Acho que não deu nem um minuto, mas tá bom, pode parar. Talvez tenha dado até um certo alívio ali, a mão começa a tremer. E ficou óbvio aqui que a minha mão não saiu do lugar, mas eu estava fazendo bastante força. A gente ficou aqui menos de um minuto. Imagina você fazer esse exercício durante 1 hora. O que aconteceu com os seus braços? Nossa, eu fui pegar água aqui, parece que está até tremendo aqui. Imagina que você fosse fazer esse exercício por um dia. Acordou, pega o seu braço, fica fazendo isso, não come, não vai no banheiro, não faz nada, e chega à noite, como é que você ia estar? Imagina se você fosse capaz de fazer isso por 1 semana. E aí, gente, acho que já deu para entender o que eu estou querendo dizer aqui. O que acontece muito, e que eu fui percebendo ao longo dos anos, acompanhando várias pessoas no consultório, no atendimento psicológico, é que, pessoal, que não aguento, pois é. Muitas das pessoas que eu acompanhei traziam uma sensação de, às vezes, um cansaço que parece que eu não consigo descansar. Uma sensação de que parece que eu carreguei pedra o dia inteiro. Uma sensação de exaustão que parece que o sono não conseguia recuperar. E se a gente for perceber, um dos sintomas muito presentes no processo depressivo, na depressão, é essa sensação de que, nossa, parece que eu carreguei pedra o dia todo.
essa sensação de falta de energia, falta de ânimo. Ou às vezes uma agonia de uma indefinição, de uma indecisão. E aí parece que eu quero ir pra lá, eu não quero ir pra cá, e eu acabo não indo pra lugar nenhum, e eu vou ficando agoniado com isso. E o que eu fui percebendo? Uma coisa é quando a gente recebe talvez lá um diagnóstico, ou a gente tem uma avaliação, um diagnóstico, e outra coisa é quando a gente vai entrando na nossa intimidade, da nossa história. E o que eu fui percebendo é que o que era mais comum, às vezes, quando a pessoa estava num processo mais depressivo ou numa agonia muito grande de ansiedade, é que havia ali ou um grande conflito interno ou diferentes conflitos internos. Muitas vezes nesse movimento, onde às vezes eu decidia racionalmente o que eu queria fazer, mas às vezes o meu medo, às vezes situações traumáticas de coisas que eu vivi na vida me travavam. Então é como se eu ficasse nessa guerra interna, nessa queda de braço interna, e não por acaso eu estava me sentindo exausto. Não por acaso me faltava energia, me faltava ânimo, quase como se eu tivesse alguma coisa drenando as minhas forças. E como a gente fez nesse exercício aqui, às vezes eu não saio do lugar, mas se eu ficasse fazendo isso por mais um pouco, eu estaria exausto também. E a gente fez isso aqui por 1 minuto. E às vezes pessoas estão vivendo com um conflito interno, às vezes por anos, às vezes no campo do relacionamento. De repente estou num relacionamento que eu não queria estar, mas eu não tenho medo de sair. Ou às vezes eu queria me relacionar de novo, mas eu tenho medo de sofrer o que eu sofri antes. Às vezes estou numa indefinição de que será que eu quero fazer, eu quero de repente trabalhar, eu quero uma mudança profissional, mas às vezes eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu tenho medo. E como às vezes a gente não vai identificando muito bem o que a gente está sentindo, é como se a gente estivesse apertando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. E é claro que no carro é muito importante ter o acelerador, senão o carro não sai do lugar. Agora imagina andar num carro sem freio. Também mais perigoso ainda. Agora, se eu fico apertando no acelerador e no freio ao mesmo tempo, ou eu não saio do lugar ou eu acabo estragando meu carro. Então, talvez esse seja um ponto importante, talvez um tema importante, se a gente for pensar, Pedro, o que isso tem a ver com a minha ansiedade, com questões emocionais, né? Ou às vezes com um adoecimento emocional. Talvez essa importância de eu me conhecer melhor. Será que eu estou vivendo um conflito interno que eu tenho alimentado para um lado, para o outro, puxado para um lado, para o outro, durante quanto tempo na minha vida? Que parte minha que é essa que quer e que parte minha que é essa que freia? E será que, como eu falei, não é necessário que a minha razão e minha emoção fique sempre em conflito, fique sempre em briga? Quantas vezes eu já ouvi de pessoas, às vezes até inclusive no consultório, falando, não, agora eu vou ser razão, agora eu vou ser só racional, chega de sofrer pela emoção, agora eu vou ser só racional. Aí a pessoa vai lá, 1 dia, 2 dias, de repente chega uma hora que a emoção vem com tudo e me puxa de uma vez. Às vezes eu tenho uma crise, às vezes eu acabo explodindo, eu acabo estourando, acabo voltando para de repente um velho hábito, um velho comportamento. E aí é que dá essa sensação de, poxa, parece que eu tento, mas eu não saio do lugar. Porque tem um outro elemento aqui nesse desafio de razão e emoção. Independente talvez de eu ser mais emocional, de eu ser mais racional, na hora da briga, se for para brigar, quem que vocês acham que acaba vencendo?
quem já não decidiu racionalmente que agora eu vou começar a fazer exercício, agora eu vou começar uma dieta, agora eu vou fazer terapia, agora eu vou sair dessa situação que não me cabe mais. E aí, de repente, quando eu menos vi, eu acabo sabotando a minha dieta, eu acabo sabotando a minha terapia, eu acabo sabotando a minha mudança, eu acabo continuando paralisado ali. Minha mirinha vence a ansiedade emocional. Normalmente, o que acontece é que o nosso aspecto emocional, na briga entre a razão e a emoção, normalmente vence a emoção. Eu digo que a emoção é como se fosse um irmão mais velho, nada racional, que se a gente vai brigar com ele, normalmente uma hora ou outra, ou mais rápido ou mais devagar, a gente acaba apanhando. Agora, se a gente consegue trazer esse irmão mais velho e mais forte para o nosso lado, aí de repente a gente até se fica até mais forte, a gente se sente até mais respeitado de repente na escola, que não estão respeitando muita gente, mas esse nosso irmão mais velho nada racional. Então, qual que talvez seja aí uma estratégia importante? Quem trabalha, por exemplo, com vendas, né, e aí entende toda a dinâmica das vendas, fala que às vezes a gente toma a decisão pela emoção e depois usa a razão para explicar. O que eles falam? Normalmente, e aí uma boa propaganda atua onde? Uma boa propaganda normalmente atua na nossa emoção e aí a gente usa a nossa razão para justificar. Quem nunca viu de repente uma promoção ali, aquele vermelho, queima de estoque, uma promoção, e aí era o último dia, e aí foi lá e de repente comprou naquela empolgação, e aí depois, não, mas eu realmente estava precisando de mais uma calça, estava precisando de mais esse sapato, porque dessa cor aqui eu ainda não tinha para combinar com aquela minha blusa e tal. Ou não, eu não podia deixar passar, porque senão depois ia ficar mais caro, ia subir o preço. Mas no final das contas, na hora, o que foi mais forte? A emoção, e depois a gente usou a nossa razão ali para justificar. Então, qual que aí é uma estratégia, talvez importante, para eu parar de brigar ou eu parar de me sabotar em relação a esse conflito interno? Como é que eu posso usar a minha razão para convidar a minha emoção para o meu lado? Como é que eu posso utilizar o meu aspecto, os meus pensamentos, da minha racionalidade, para convidar esse irmão mais velho para o meu time também? Então, talvez esse seja aí um grande pulo no gato que eu quero passar para vocês aqui, é que é possível, e aí de repente requer uma certa habilidade, requer uma certa estratégia, requer um certo até planejamento, ou seja, a gente utilizar o nosso aspecto racional, mas para convidar a nossa emoção a vir junto. Como é que a gente pode fazer isso? Quando eu for decidir alguma coisa que eu quero fazer,
o grande desafio é eu começar a decidir também como eu quero me sentir e trazer ali uma intenção de emoção junto com a minha ação. Ou seja, e aí o que a gente faz muito nos exercícios, nos Hs, o pessoal que me acompanha, quem já fez os cursos, atendimentos, sabe o que eu estou falando. Como é que a gente vai exercitando a nossa razão a convidar a nossa emoção para vir junto? E deixar claro para o nosso corpo, deixar claro para a gente mesmo, como é que a gente quer se sentir ao fazer aquilo que racionalmente eu estou acreditando que é melhor para mim. Então, se eu for deixando minha emoção solta, o que acontece? Fala, vou começar uma dieta, e vou comer salada, e vou fazer exercício. Aí minha emoção pensa assim, não, mas salada é uma coisa sem graça, exercício é uma coisa cansativa, eu vou suar, eu vou estar de saco cheio, aí de repente eu vou, num dia até consigo, no outro eu trabalhei, tô meio cansado, não, eu mereço, deixa pra lá, vou lá e corro pra uma pizza com Coca-Cola, que é aquilo que de repente minha emoção talvez esteja querendo mais. Então talvez uma estratégia e uma dica aqui que pode ser exercitada, e talvez até se a gente tem um acompanhamento e vai construindo esse hábito, eu decidi o que eu vou fazer, eu vou comer a salada, vou fazer exercício. Mas você já decidiu como é que você quer se sentir quando você for fazer? Você já fez essa experiência? Então vamos dar um exemplo aqui. Então eu quero comer essa salada, e eu quero comer essa salada saboreando. Eu quero comer essa salada sentindo o gosto, percebendo que ela vai estar me nutrindo, me trazendo mais saúde. E principalmente, vou sentir prazer em comer essa salada aqui. E aí daqui a pouco eu vou alinhando talvez esses meus dois aspectos dentro de mim, e de repente quando eu for montar a salada, eu às vezes vou fazer com mais carinho, de repente eu boto uma mostarda, um mel, ou às vezes um limão, vou fazer um creme azedo, vou botar uma castanha, vou botar tal coisa, uma fruta, e daqui a pouco eu tô me empolgando ali e de fato saboreando aquela salada ali, porque eu trouxe a minha emoção junto. Ou eu vou fazer essa atividade física, não, mas que saco, que chato, não, peraí, eu vou decidir o que eu vou fazer e eu quero trazer minha emoção junto. Então eu vou correr com empolgação, com ânimo, com energia, sentindo o meu coração batendo ali, sentindo o sangue circulando, sentindo que eu estou limpando o meu corpo, sentindo que eu estou trazendo mais saúde, eu quero sentir o vento no meu rosto. Ou seja, eu estou trazendo um aspecto emocional para que a minha emoção não me sabote. Eu estou convidando meu irmão mais velho para atuar junto comigo. E eu falava muito até do irmão mais velho, do irmão mais novo. Até uma vez que eu assisti uma palestra, quem me acompanha e quem atende às vezes já comentei sobre isso, que veio uma analogia ainda mais forte sobre essa questão da razão e da emoção. Que talvez o nosso lado racional é uma formiguinha trabalhadora, que ela vai lá, faz muito esforço, carrega 3 vezes o peso dela nas costas, muito batalhadora, formiguinha top. E a gente, nosso lado racional é essa formiga que vai lá, que trabalha, que incansável. Só que às vezes essa formiga está em cima, quando abre o plano, essa formiga está em cima de um elefante. E essa formiguinha pode estar andando pra caramba, mas se o elefante estiver andando pro outro lado, imagina para onde a formiguinha vai. E talvez esse elefante talvez seja esses aspectos emocionais, os aspectos inconscientes, os aspectos que a gente não tem esse controle racional. E aí, qual que é a importância dessa formiguinha, ou da gente como um todo, convencer o elefante a ir para uma mesma direção? Às vezes eu posso estar no meu lado racional, batalhando, carregando meu peso, me esforçando pra caramba, e meu elefante está indo pro outro lado que eu não sei nem para onde. Ou muitas vezes pro lado que eu não quero ir. Então, uma dica é essa de sempre ir exercitando a trazer uma intenção. Já falei várias vezes aqui, ao entrar, por exemplo, numa live, fazer outras coisas, que eu tento me conectar com uma emoção do amor, do humor, da energia. Por quê? Porque essas coisas são importantes para mim, e às vezes quando eu vou trazendo isso, eu vou conectando talvez uma emoção mais do amor, da energia, do humor, porque isso tem a ver comigo. Mas o que tem a ver com você? Que tipo de emoção que você quer trazer? Porque agora muita gente às vezes pode dizer, mas quando eu vejo a ansiedade já tomou conta, a preocupação já tomou conta, o medo tomou conta. Tá, mas você decidiu como é que você queria se sentir? Não, eu fui indo quando eu vi, o meu medo já tomou conta, a ansiedade já tomou conta. Então você tá deixando solto, às vezes tá indo pra onde foi, talvez tá indo pra onde a gente não quer ir.
como é que eu posso ir trazendo para um lado que eu quero ir? E muitas vezes é uma construção de um novo hábito, é uma construção de um novo movimento, e por isso que às vezes quando a gente vai tendo um acompanhamento e a gente vai exercitando isso, vai ficando mais fácil. Quem está acompanhando aqui, vocês estão acompanhando? Vocês estão entendendo mais ou menos aqui o que eu estou falando? Pode dizer um eu aqui, coloca um eu, vocês ficarem quietinhos aí. Então, gente, para fechar, talvez uma parte aqui que eu quero trazer para vocês, como eu falei, eu quero apresentar uma oportunidade para vocês aqui. Muito do que acontece quando a gente, legal pessoal, que bom que vocês estão juntos aqui. Muitas vezes o que acontece, às vezes a gente fica perdido entre esse movimento de razão, de emoção, vai para um lado, vai para o outro, a gente se sente sem força, sem energia, sem ânimo. E a gente pode estar até querendo alinhar as duas para um lado, mas para que lado que eu vou? Para onde que eu vou então? Para onde que eu vou alinhar essas minhas duas forças? E aí é que tem um exercício, tem uma atividade que eu gosto de fazer, e que eu fiz em mim, que já me ajudou bastante, que eu fiz já nos meus processos individuais e que eu quero abrir oportunidade aqui para a gente fazer junto. Que é eu conhecer e perceber quais são os meus valores. E eu não estou falando aqui de valores como se fossem assim, meus valores morais, os valores morais da sociedade, mas o que a gente tem, o que é essa ideia de valores? É o que é importante para mim. E para cada um isso é diferente. Então tem uma ferramenta, tem um exercício que a gente faz e que a gente vai descobrindo quais são os meus valores nas diferentes áreas da minha vida. Ou seja, o que é importante para mim no campo dos relacionamentos? O que é o mais importante para mim no aspecto profissional? O que é mais importante para mim relacionado à minha saúde? O que é mais importante para mim no campo financeiro? O que é mais importante para mim relacionado à minha saúde? Quer dizer, quando a gente não tem clareza do que é importante pra gente, a gente fica, às vezes, meio que nem uma barata tonta, vai indo no vento. Como tem aquele ditado, né, que é, pra quem não sabe onde ir, nenhum vento é favorável, ou qualquer caminho serve. Então, talvez eu tenha dificuldade e, às vezes, parece que minha emoção uma hora puxa para um lado, minha razão puxa para o outro, depois eu puxo para um lado. Talvez porque eu não tenha clareza do que é importante para mim, não tenho clareza dos meus valores, e aí é difícil de eu avaliar, será que a minha razão e minha emoção estão alinhado com o que é importante para mim? E aí a gente traz uma terceira força, que é, quando eu alinho a minha razão com a minha emoção, numa direção do que é importante para mim, aí o que acontece? Normalmente eu começo a ter mais força, mais energia, começo a ser mais assertivo, eu começo a ter mais disposição. Por que muitas vezes, às vezes a gente sai de processo, por exemplo, parece que a gente fica mais empolgado, às vezes você começa a acordar mais cedo, você começa a fazer mais aquilo que precisa ser feito, você está mais alinhado com aquilo que você acredita e parece que vem uma energia que às vezes você não está nem acostumado. E é isso que eu quero propor para vocês. Até agora dá para a gente falar aqui, até agora que a gente está conversando aqui, é claro que eu faço também com o maior carinho aqui, a gente está junto, eu não vejo nenhum tempo passar. Agora, essa ferramenta, esse exercício, ele é importante que a gente consiga fazer junto. Que é o que a gente chama da estrela de valores. E quando a gente consegue fazer esse exercício, a gente consegue identificar nas diferentes áreas se eu estou mais ou menos alinhado, se a minha emoção e minha razão estão mais ou menos alinhada a cada uma dessas áreas. E a gente vai notar que, às vezes, numa área que eu estou bem alinhado. Numa área que eu não estou bem, eu estou desalinhado e eu estou tendo sofrimento, eu estou tendo dificuldades nessa área. Às vezes na minha área de relacionamentos, às vezes na minha área profissional, às vezes na minha área financeira, às vezes na área da minha saúde.
às vezes, talvez na minha espiritualidade, para quem faz sentido. E é isso que eu quero abrir aqui para vocês. Essa atividade, essa estrela de valores, com esse olhar de alinhamento com a nossa razão e a nossa emoção e o que é importante para a gente, é uma parte do que da estrutura da minha mentoria Chega de Crise, de Ansiedade, que eu estou construindo, que eu estou estruturando. Mas o que eu quero abrir para vocês aqui é a possibilidade da gente fazer só essa parte separado. Só essa parte separado. Primeiro, para já ter um gostinho importante de como é que é trabalhar melhor, de se conhecer, de alinhar algo importante na vida. Para ter um gostinho de talvez como é que é a estrutura inteira. Poxa, se é só essa atividade aqui, imagina com várias outras atividades que a gente tem na mentoria, que a gente vai ter na mentoria, várias que a gente já teve nos nossos cursos, no treinamento Chega de Crise, e agora eu estou pegando tudo isso e colocando num formato ainda melhor, com mais acompanhamento. Mas é claro que vai ser uma estrutura maior, vai ser um investimento maior também. Então o que eu estou propondo aqui é que a gente possa fazer esse exercício, essa atividade, e a gente faz em algumas horas ali juntos. E aí tem 3 opções para a gente fazer. Vou dar 3 opções para a gente fazer, e aí quem estiver acompanhando, claro, aqui ao vivo, pode vir falar comigo no direct. Quem estiver acompanhando, ouvindo o podcast depois, pode falar comigo também. Talvez o jeito mais fácil de falar comigo é aqui no Instagram, então é Pedro Costa _ Fala Ansiedade, e aí você vem no direct falar comigo. Tem 3 formatos para a gente fazer isso. O primeiro formato é de forma individual. Então, às vezes as pessoas, eu sei que pessoas que eu atendo, inclusive, acompanham e assistem no Spotify ou assistem aqui pelo Instagram. Então, uma forma, se você já está sendo acompanhado por mim e quer fazer individualmente, então você fala comigo, a gente inclui isso no nosso acompanhamento. Provavelmente a gente vai levar de 1 a 2 sessões para terminar o exercício, né? Minha sessão tem de 50 minutos a 1 hora ali, então normalmente se for individual e você já é atendido por mim, a gente pode conversar e a gente inclui essa estrela de valores no acompanhamento. Tem um outro formato também individual, que às vezes você pode estar inclusive fazendo terapia, às vezes com outro profissional. No caso, não vai ser uma terapia, vai ser algo pontual de fazer essa atividade. Então você pode vir falar comigo também. A gente pode combinar ou 2 sessões, ou uma sessão dupla, de repente ali de 1h40, 1h50, talvez beirando 2 horas ali. E a gente pode ter algo pontual, se você quiser fazer individual comigo. E aí você pode falar comigo no direct também. E a gente tem uma terceira opção, que é fazer em grupo. Essa terceira opção para fazer em grupo, ela tem alguns benefícios. Claro que individualmente você vai estar ali comigo, individual, vai ter talvez a minha atenção mais individual para você. Agora, fazendo em grupo tem alguns benefícios. Primeiro, o custo é menor, claro, porque a gente vai fazer em grupo, eu vou poder dar atenção para o grupo e você vai pagar menos. Um outro benefício, quando a gente ouve outras pessoas, quando a gente está fazendo junto, a gente tem uma força que às vezes nos impulsiona. Não é qualquer pessoa junto de qualquer jeito, são pessoas que talvez estejam ali num propósito de encontrar, identificar melhor o que é importante para a vida delas e alinhar a razão e a emoção numa direção só. Então, tende a ter uma produtividade interessante. Uma coisa é você ser acolhido por um profissional, por um psicólogo, uma psicóloga. Outra coisa é você perceber que você está vivenciando como as outras pessoas estão. Você não é o único ali. Ao mesmo tempo, existe uma força de um apoio que a gente tem no grupo. E aí a gente vai poder alinhar isso em relação a um dia. E aí talvez a gente tenha até mais tempo para fazer. Então provavelmente a gente tem aí um período aí de 2 a 3 horas. E a gente faz isso em grupo também. Vai ser uma atividade pontual. Provavelmente a gente possa fazer numa noite ou às vezes num final de semana. Então, gente, é isso. Quem quiser, seja
quem eu já estou acompanhando, seja quem eu não acompanho ainda e quiser ter essa pontual comigo, ou seja quem quiser fazer em grupo, venham falar comigo, tanto pelo direct, talvez quem esteja já lá recebendo as dicas do WhatsApp, se quiser pode vir falar comigo no WhatsApp também. Eu sinceramente posso dizer que quando eu fiz essa estrela de valores para mim e eu consegui perceber o que era importante para mim, para minha vida, a gente começa a perceber, tá, eu tô indo na direção do que é importante para mim? Será que você poderia dizer agora com clareza que em diferentes áreas da sua vida você está alinhado, a sua razão e a sua emoção está alinhado naquilo que você acredita? Se não tiver, eu sugiro fortemente que você venha falar comigo e vocês vão perceber que às vezes esse exercício, essas horas, esse tempo, essa energia, esse dinheiro que você vai investir, é muito provável que isso retorne muitas vezes mais em relação à sua qualidade de vida, em relação à sua produtividade, em relação à sua saúde, muitas vezes até em relação a questões profissionais, questões financeiras, da gente poder parar de repente perder tempo, perder energia, se sentir exausto e não sair do lugar, como esse exercício que a gente fez aqui com os braços. Bom, gente, então é isso. Chegamos já aqui no nosso horário. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham curtido aí. Espero que vocês tenham talvez se conhecido um pouquinho mais, olhado um pouquinho mais para os seus aspectos emocionais e racionais. E, de uma forma geral, se for o seu momento, venha falar comigo. Se não for o seu momento, tente refletir aí o que é importante para mim nas minhas diferentes áreas e tenta talvez trazer esse alinhamento que vocês vão ver que isso faz uma grande diferença. É isso. Tudo de melhor para vocês. Grande beijo e até a próxima.